Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, o reinado de Acasias. Acasias ele foi o oitavo rei de Israel, ele foi filho de Acabe com Jezabel. E essa nossa lição ela está dividida em 3 tópicos principais, que são um reinado marcado pela idolatria. Então Acasias foi um rei idólatra também, assim como todos os reis de Israel. Segundo, Elias desafia a adoração a Baal. E terceiro, a doença de Acasias e sua morte. O objetivo geral dessa nossa lição é ressaltar a imprescindibilidade, a indispensabilidade, né, de se ter um relacionamento com Deus. Ou seja, ter um relacionamento com Deus é indispensável para todos nós. O primeiro tópico diz um reinado marcado pela idolatria. O primeiro subtópico, o Deus de Acasias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 2, diz assim: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Então vocês se lembram que Baal era o deus líder do panteão dos tírios, que é da cidade de Tiro, lá da Fenícia. E Baal-zebub era o deus principal dos filisteus. Então Acasias ele recorreu a um deus filisteu, que na verdade era o líder desse panteão, do panteão de deuses dos filisteus. Ele recorreu a esse deus ao invés de recorrer ao Deus verdadeiro. Segundo subtópico diz assim: Acasias segue os passos de seus pais. Provérbios 22:6 vai dizer assim: Educa a criança ou ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Acasias ele reinou apenas 2 anos e foi um rei muito mau e seguiu os passos dos seus pais. Como eu já disse, os pais deles foram Acabe e Jezabel. Então ambos foram maus, foram péssimos e ele seguiu o exemplo. Ou seja, certamente seus pais não seguiram o conselho de Salomão, ensinar o menino no caminho que deve andar. Ensinaram o menino sim, mas no caminho errado, no caminho que não se deve andar. O resumo desse tópico diz assim: os erros ou as más condutas cometidos por nossos antecessores não devem ser repetidas, não podem ser repetidas. Então, se meu pai foi mau, eu não preciso ser mau. Eu posso ser diferente do meu pai. Se meu pai foi traficante, eu não preciso ser traficante. Se meu pai foi ladrão, eu não preciso ser ladrão. Então, os erros dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós, não podem fazer com que eu seja uma pessoa má. Eu não posso usar isso como desculpa na minha vida. Eu tenho que ser uma pessoa boa, tenho que ser um servo de Deus, eu tenho que ser amante da palavra do Senhor e estar todos os dias seguindo e servindo a Ele. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, independente dos seus antepassados, quem foram eles, independente do seu passado pessoal, quem foi você. O importante é quem você é ou quem você vai ser a partir de agora. Como diz aqui a lição, o importante é nós termos um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Isso é indispensável para as nossas vidas. O segundo tópico diz: Elias desafia a adoração a Baal. Primeiro subtópico, a corajosa intervenção de Elias. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 3, somente a parte B do versículo, eu vou ler o versículo todo, depois eu cito a parte que nós estamos utilizando aqui. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Ecrom era uma das 5 cidades mais importantes da Filístia, né? Dos filisteus. E o deus deles, como nós já falamos, é Baal-zebub. Então ele foi consultar um deus estranho ao invés de consultar o Senhor Jeová. Elias já interveio, Elias já entrou no meio do caminho e falou essas palavras: Porventura não há Deus em Israel para que você vá consultar deuses lá para fora? Tem Deus aqui dentro do seu país, para que vai consultar Deus lá fora? Segundo Reis 1,15 diz assim, que é somente a parte do versículo que nós tínhamos falado, né? 1,3b, Porventura não há Deus em Israel para eles consultar Baal-zebub de Ecrom? Segundo Reis 1,15 diz: Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Então Elias ele interpelou, e quando os soldados foram buscar ele, mais para frente vai falar dos 3 grupos de soldados, são 3 grupos de 50 mais o seu líder.
Então eles foram queimados com fogo. 2 grupos foram, esse aqui não, esse aqui já faz parte do terceiro grupo. Aí o anjo do Senhor, que na verdade é a pessoa do Senhor Jesus. Toda vez que aparecer anjo do Senhor com letra maiúscula na sua Bíblia aí no Antigo Testamento, se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Segundo subtópico diz, a resposta de Elias aos soldados do rei. Segundo Reis, capítulo 1, versículos de 9 a 13. Então lhe enviou um capitão de 50 com 50. Aqui é o rei que está enviando. Enviou um capitão e mais 50 soldados juntamente com ele. E subindo a ele, a Elias, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz, desce. Olha a arrogância do cidadão, do capitão de 50. Homem de Deus, ó, chamou ele de homem de Deus, tá, tudo bem, beleza, sem problema. Mas o rei diz, desce, olha só. Olha como é que ele falou com o homem de Deus. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50 com os 50 e lhe respondeu dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, as mesmas palavras do primeiro, só que agora olha o que ele acrescentou: desce depressa. Ou seja, o rei tem pressa que você chegue até a presença dele. Homem de Deus, desce depressa, palavras do rei. O rei diz, desce logo. Respondeu Elias: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e, chegando-se, pôs-se de joelhos diante de Elias. Olha que a humildade e o medo. E suplicou-lhe dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Olha só como que ele chegou, diferente dos outros 2 que vieram com arrogância, esse já veio com humildade. Aí o anjo do Senhor apareceu Elias no versículo que nós lemos anteriormente e disse assim: não, vai com esse, acompanha ele até o rei. Então, segundo Reis 1,14 diz assim: eis que desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 como seus 50. Porém agora seja precioso aos teus olhos. Aliás, quem está falando aqui ainda é o capitão dos 50, do terceiro grupo de 50, tá? Eis que desceu o fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Olha a humildade, a simplicidade e o medo que esse camarada estava. Então o anjo do Senhor mandou que Elias fosse com esse até a presença do rei. E o terceiro subtópico diz, um ministério de fogo. Elias, o pastor Cláudio Duarte diz assim, ele era especialista em show pirotécnico, ou seja, tudo que era mexia com fogo era a especialidade de Elias. Então 1 Reis 18:38 diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Isso aí foi na batalha de Elias contra os 450 profetas de Baal, em 2 lições atrás que nós falamos sobre isso. Então olha Elias já mexendo com fogo desde lá de trás. Aí vem essa parte aqui e depois vai ter mais. 1 Reis 19:12. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Então Elias já tinha experiência com fogo. Deus se apresentou em forma de fogo, mas não era assim que Deus queria falar com ele nesse momento. Mas Elias já conhecia o ministério de fogo. Também segundo Reis 1, de 9 a 12. Então o rei enviou um capitão de 50, que é os versículos anteriores que nós lemos. Eu não vou repetir aqui, está dentro da lição, mas eu não vou repetir, porque nós já falamos antes. Foram as 2 vezes que Deus falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Então por 2 vezes isso aconteceu. Um capitão e seus 50 aconteceu uma vez, mais um capitão e mais outros 50 aconteceu pela segunda vez. Na terceira vez, o capitão e os seus 50 foram poupados e Elias acompanhou com eles até a presença do rei. Então o resumo do tópico 2 diz assim: servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ser determinados quando Deus está na nossa vida, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, quando nós temos que ser fiéis a Deus, nós precisamos de tudo isso aqui: coragem e determinação. Por quê? Desafios e adversidades com certeza virão, se é que já não está passando por isso na tua vida. Mas nós precisamos ter coragem e ser determinados. E o terceiro tópico diz: a doença de Acasias e sua morte.
Primeiro subtópico, o julgamento do Senhor contra Acasias, segundo Reis, capítulo 1, versículo 4. E por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. O Senhor já deu a ordem para Elias, dizendo assim, já que ele foi consultar o Deus dos filisteus, ao invés de consultar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, Deus falando para Elias, fala para ele que ele da cama, ele subiu para a cama agora, ele ficou doente, ele caiu da grade, depois ficou doente, ele não vai levantar mais, ele subiu para aquela cama, não vai sair mais, sem falta ele vai morrer. E o segundo subtópico diz, a determinação de Elias e a morte do rei. Segundo Reis 1:16, e disse-lhe, assim diz o Senhor, por que me enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama, aqui subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Aqui já é Elias falando diretamente para o rei. Então, Deus falou para Elias, Elias foi e entregou a mensagem diretamente para o rei. Lucas 11:15 diz assim, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Baal-zebub, na verdade, é o mesmo Beelzebul que aparece lá no tempo de Jesus. Então eles conheciam Beelzebul como o príncipe dos demônios, como o líder dos demônios. E Baal-zebub era o líder lá dos demônios dos filisteus, dos deuses ou dos falsos deuses dos filisteus. Beelzebul era traduzido como Senhor das Moscas, ele é o príncipe dos demônios, ele é o líder dos demônios. Na verdade, ele é o próprio Satanás aqui que nós podemos compreender, tá ok? Só para você ficar ciente. E o terceiro subtópico diz as qualidades de Elias. Então Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Desde o princípio da lição, é o objetivo para a gente alcançar, é esse. Nós devemos ter intimidade com Deus. E como que a gente adquire intimidade? Estando presente todos os dias, conversando todos os dias, se falando, contando a sua vida, ouvindo Deus falar com você. Assim nós adquirimos intimidade com Deus, ou seja, através da oração, através da meditação na sua palavra, Deus fala conosco, nós falamos com eles e vamos nos tornando íntimos do Senhor Deus. Elias também era zeloso. A palavra zelo, segundo o dicionário, diz assim que é um grande cuidado, que é um empenho. Então Elias ele era empenhado com a obra de Deus, ele tinha muito cuidado com a obra de Deus. Então ele tinha zelo em promover a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e em condenar a idolatria. Então ele tinha, ele promovia, ele se empenhava, ele tinha o zelo de promover a adoração a Deus, ele levava as pessoas para adorar a Deus e também batia de frente condenando a idolatria, as pessoas idólatras. Também Elias, qualidades de Elias, clareza, ou seja, tudo que ele falava de maneira clara, de maneira que as pessoas podiam entender, e também assertividade em suas sentenças, ou seja, ele dava os decretos, ele dava as sentenças e as sentenças se cumpriam, ele acertava. Não é que ele acertava, é que Deus mesmo falava com ele e ele transmitia. Então quando é Deus que fala, meu irmão, não tem como errar. Se Deus falou, não tem erro, pode falar que Deus vai cumprir, pode ter certeza. Também fidelidade era uma das qualidades de Elias. Fidelidade, segundo o dicionário, também diz assim, que é zelo, respeito, lealdade. E também outra qualidade de Elias, que além de tudo que nós falamos, ele ainda tinha coragem, ele era um homem corajoso. E coragem não é aquela pessoa ousada, aquela que não tem, não é isso não. Presta atenção, coragem, segundo o dicionário, capacidade de agir apesar do medo. Isso aí está no dicionário da língua portuguesa, está? Dicionário comum. Então, coragem, capacidade de agir apesar do medo. Controlar o medo significa coragem. Ou seja, não significa ausência de medo, não significa que a pessoa não possa ter medo. O corajoso não tem medo. Não, não é isso. Mas sim ação, apesar deste, ou seja, apesar do medo. Você agir mesmo estando com medo. Não agir por causa do medo se chama covardia. E covardia é o antônimo, é o contrário de coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele na sua grande obra, na sua grande seara. Orai para que o Senhor envie ceifeiros para a sua grande seara. O resumo do tópico 3 diz assim: os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Meu irmão, quando nós morremos fisicamente por causa dos nossos pecados,
possivelmente vamos para o inferno. Quando nós morremos espiritualmente, continuamos vivos em carne, mas morremos espiritualmente, é um perigo muito grande, porque logo em seguida, ou posterior a isso, quando chegarmos a morrer, a morte física, mais uma vez eu te digo, nós vamos para o inferno. Então é tudo perigoso, morte espiritual, morte física, é tudo perigoso. O risco do inferno é muito grande. E outra, é por toda a eternidade. Ah, meu Deus, nós precisamos ter comunhão com o Senhor, precisamos estar junto com Ele o tempo todo o tempo, 24 horas por dia, até dormindo nós temos que pensar no Senhor. Vai dormir, pensa no Senhor, vai, acorda, pensa no Senhor, separa um momento para poder falar com Deus, para poder buscar a face dEle, separa um momento para estar diante da palavra dEle, meditando. Todos os dias, não é dia sim, dia não é você pegar um dia, ler 40 capítulos da Bíblia e no outro dia não ler nada, não, é todos os dias. Pode ser, começa aos pouquinhos, não começou ainda, começa aos pouquinhos, vá devagarzinho, mas comece e faça, e seja contínuo, todos os dias, a intimidade com Deus vai aumentando, vai crescendo, nossos laços vão aumentando e Deus vai falando muito mais conosco. A conclusão, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse foi Acasias. Ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Ele era idólatra, ele era infiel para com os mandamentos de Deus. E Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias. E por esse motivo quase foi preso. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 9, vai dizer isso daí. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Então Elias, apesar de todos os pesares, das dificuldades que ele também enfrentou, ele cumpriu sua missão, ele cumpriu seu ministério. Aquilo que Deus tinha para a vida dele, Elias cumpriu. Ele foi fiel a Deus. Teve seus momentos de dificuldade, teve seu momento teve que ir para a caverna, mas não importa, ele era homem, assim como eu sou homem, assim como você é homem ou mulher, independente do seu sexo, nós somos homens, nós somos carne, nós somos fracos, nós somos falhos e nós vamos ter nossos momentos de tristeza, nossos momentos de angústia, nossos momentos de caverna, assim como Elias teve, mas nós temos que seguir em frente, cumprir aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Todos nós temos um propósito a cumprir na Terra. Eu tenho meu propósito, você tem o seu propósito, nós temos um porquê estar aqui. Eu tenho e você tem também. Uma missão. Essa missão, a minha missão é minha, a sua missão é sua. Eu não posso fazer a sua missão e você não pode fazer a minha missão. Missão essa que, sendo cumprida, se nós cumprimos a nossa missão, vai resultar na honra e na glória do Senhor nosso Deus. Não fuja do seu propósito, da sua missão. Deus conta com você. Seja servo dele, seja amigo dele, tenha intimidade com ele. Amém, meus queridos? Eu quero, antes de proferir a bênção sobre a sua vida, eu quero dizer que essa lição atrasou devido à dificuldade de gravação. Foi uma semana tempestuosa, uma semana um tanto difícil, mas esse não é o problema. O problema é que quando eu ia gravar, pode ver, tá tudo fechado, porta fechada, janela fechada aqui, porque música mundana tá tocando lá fora, desse lado tá tocando do lado de lá, então tá difícil. Eu não gravei ontem, não gravei antes de ontem, não gravei antes, principalmente por conta dessas músicas, além das outras intempéries que houve por aí. Então eu peço que você ore pela minha vida, pela minha família, pelo nosso lar, pela nossa saúde, para que Deus nos dê condições de continuar pregando o Evangelho, falando da sua palavra. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu lar, sua família, seu ministério, suas finanças, seu emprego, em nome do Senhor Jesus, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.